A narrativa de Gênesis, especialmente nos primeiros capítulos, sempre gerou debates sobre suas possíveis influências culturais e religiosas. Uma questão que surge é se os relatos da criação e do dilúvio bíblicos foram de alguma forma moldados por mitologias mais antigas, como as da Mesopotâmia. A resposta não é simples, mas a comparação entre esses textos antigos revela algumas semelhanças intrigantes. As mitologias mesopotâmicas, preservadas em tábuas de argila, datam de mais de 1000 anos antes da compilação dos textos bíblicos. Histórias como a do Enuma Elish, por exemplo, descrevem um mundo caótico que foi organizado pelos deuses, o que também é um tema central na criação descrita em Gênesis. A ideia de que o universo surgiu a partir de um estado de desordem parece ser um ponto em comum entre essas narrativas. Na Mesopotâmia, o mito da criação envolvia divindades que personificavam elementos da natureza, como as águas e os céus. O confronto entre essas forças simbolizava o caos inicial, que só seria contido com a intervenção divina. Em Gênesis, embora não haja uma luta direta entre divindades, há uma clara separação e organização de elementos como as águas e a terra, lembrando o processo de ordenação presente nos mitos mesopotâmicos. Além disso, a própria estrutura narrativa da criação em Gênesis reflete certos padrões comuns nas mitologias do Oriente Próximo. A ideia de um Deus criador, que traz ordem ao caos, moldando o mundo e dando-lhe forma, é uma imagem poderosa que ecoa através de várias culturas da antiguidade. Essa imagem pode ser vista como uma adaptação de tradições mais antigas, reformuladas dentro de uma teologia monoteísta. Vale destacar que a possível influência das mitologias mesopotâmicas sobre Gênesis não diminui a profundidade espiritual do texto bíblico. Ao contrário, ela pode nos ajudar a entender como as ideias de criação foram desenvolvidas e transmitidas ao longo dos séculos. A Bíblia hebraica, assim como outros textos sagrados, pode ter se apropriado de temas culturais prevalentes para expressar verdades espirituais de forma acessível para os povos daquela época. Essas influências sugerem que os autores bíblicos estavam em diálogo com as tradições religiosas de seu tempo, reinterpretando-as para expressar sua visão de um Deus único e criador. Isso não significa que a Bíblia foi copiada de outras culturas, mas sim que ela reflete um processo de interação e adaptação cultural, onde ideias mais antigas foram transformadas para servir a novos propósitos religiosos. O Enuma Elish, uma das mais famosas narrativas mesopotâmicas de criação, tem várias semelhanças com a história de Gênesis. Uma das conexões mais notáveis entre esses dois textos antigos está nas palavras usadas para descrever o caos primordial. No Enuma Elish, encontramos Tiamat, a deusa das águas caóticas, enquanto em Gênesis a palavra hebraica, Tehom, aparece para descrever o abismo aquático antes da criação. Essas palavras compartilham uma raiz semítica comum, o que sugere que ambos os textos podem ter derivado de uma tradição mais antiga. Em ambas as narrativas, as águas são vistas como o símbolo do caos, e a criação envolve a separação dessas águas para formar o cosmos. No Enuma Elish, Marduk derrota Tiamat e usa seu corpo para formar o céu e a terra. Em Gênesis, Deus separa as águas e cria o firmamento e a terra seca. Além das conexões linguísticas, as semelhanças temáticas entre o Enuma Elish e Gênesis são impressionantes. Ambas as histórias falam sobre o surgimento do cosmos a partir de uma condição caótica. Em Gênesis, o mundo era sem forma e vazio, e a escuridão cobria o abismo. No Enuma Elish, antes da criação, não havia céu nem terra, apenas um estado primordial de águas misturadas. Essas descrições evocam uma imagem de desordem que precisa ser superada para que a vida possa surgir. Outro ponto de convergência é a ideia de que o processo criativo envolve a imposição de ordem sobre o caos. Em Gênesis, Deus separa a luz das trevas, as águas do céu daquelas da terra, e cria os astros para governar o tempo. No Enuma Elish, Marduk estabelece limites claros para os céus e para a terra, após derrotar Tiamat, organizando o universo e colocando ordem na criação. Esses atos de organização estão no cerne de ambas as narrativas. A comparação entre esses dois textos pode nos dar uma ideia de como as culturas do Antigo Oriente Próximo entendiam o mundo e a criação. Em vez de serem interpretações completamente separadas, essas narrativas parecem fazer parte de uma rica tradição cultural compartilhada.
O uso de imagens e símbolos semelhantes sugere que a Bíblia hebraica estava, de alguma forma, em diálogo com essas ideias mais antigas, adaptando-as para seus próprios propósitos teológicos. Essa ligação entre os mitos antigos e a narrativa de Gênesis nos oferece uma nova perspectiva sobre a criação bíblica. Embora a história de Gênesis tenha um caráter distinto, suas raízes culturais e linguísticas podem ter sido influenciadas por histórias como o Enuma Elish, oferecendo uma nova visão sobre a forma como as culturas antigas concebiam a origem do mundo. Os motivos usados no relato de criação em Gênesis mostram uma complexa interação entre tradições locais e influências estrangeiras, especialmente mesopotâmicas. Um dos temas mais evidentes compartilhados entre Gênesis e os mitos mesopotâmicos é o combate contra o caos primordial. No Enuma Elish, o caos é personificado na deusa Tiamat, enquanto em Gênesis, o caos é representado pelas águas profundas, ou abismo. No entanto, o combate, tão central no Enuma Elish, está ausente em Gênesis. Enquanto Marduk precisa derrotar Tiamat em uma batalha épica, o deus de Gênesis simplesmente comanda a separação das águas. Essa diferença pode refletir a transição da teologia politeísta, onde os deuses precisam lutar entre si para estabelecer a ordem, para o monoteísmo, onde um único Deus tem controle total sobre a criação, sem enfrentar qualquer oposição. Outro motivo interessante é o uso das águas como fonte de vida e destruição. No Enuma Elish, as águas são o útero do universo, mas também representam a ameaça de um retorno ao caos. Em Gênesis, Deus organiza as águas para criar a terra e depois faz o mesmo no relato do dilúvio, onde as águas retornam para destruir a ordem criada. Isso sugere que, para ambas as culturas, a água simbolizava tanto o poder criador quanto o poder destrutivo. Além disso, o tema da criação de seres humanos a partir da terra é comum tanto em Gênesis quanto nos mitos mesopotâmicos. No Enuma Elish, os humanos são criados a partir do sangue de um deus derrotado, enquanto em Gênesis, Deus molda Adão a partir do pó da terra. Embora os detalhes sejam diferentes, o conceito de que os humanos são formados de materiais terrestres reflete uma visão compartilhada da humanidade como parte integral da criação física. A figura de monstros marinhos e dragões, que simbolizam o caos nas culturas mesopotâmicas, também tem eco em Gênesis. Embora não sejam descritos com detalhes, os grandes monstros marinhos, mencionados na criação, podem ser uma alusão a esses símbolos de desordem que Deus precisa subjugar para estabelecer o cosmos. A ausência de um combate direto, no entanto, reforça a visão bíblica de um Deus onipotente. Assim, podemos perceber que, embora Gênesis reinterprete muitos motivos presentes na mitologia mesopotâmica, ele o faz de forma a refletir sua teologia única. Em vez de uma criação que surge de conflitos divinos, Gênesis nos apresenta um Deus soberano que cria de maneira ordenada e pacífica, transformando elementos antigos para servir a uma nova narrativa teológica. Uma das questões mais debatidas em relação ao relato de Gênesis é a aparente contradição entre os capítulos 1 e 2. Esses dois capítulos parecem descrever a criação de forma diferente, não apenas na ordem dos eventos, mas também no estilo e na ênfase teológica. Essa diferença pode ser o resultado de tradições distintas, que foram compiladas para formar o livro de Gênesis. Em Gênesis 1, o processo de criação segue uma ordem estruturada e metódica. A criação começa com a separação da luz das trevas, passa pela criação do firmamento, da terra seca, dos astros, dos animais, até culminar na criação do homem e da mulher no sexto dia. Esse relato apresenta Deus como um ser poderoso e distante, que cria através da palavra, ordenando que o universo se forme. Já em Gênesis 2, a narrativa é muito mais pessoal e detalhada. O foco aqui não é o cosmos, mas o homem, que é criado antes de todos os outros seres. Deus molda Adão a partir do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. A criação da mulher também é mais elaborada, sendo formada a partir de uma costela de Adão. A narrativa apresenta um Deus mais próximo, quase como um artesão que molda suas criações com as próprias mãos. Essas diferenças levaram estudiosos a sugerir que Gênesis 1 e 2 podem ter sido escritos por autores diferentes, cada um com uma visão particular da criação. Gênesis 1 reflete uma perspectiva mais cosmológica,
onde Deus estabelece a ordem no universo. Já Gênesis 2 parece mais preocupado com as relações humanas e a interação de Deus com sua criação. A junção dessas duas tradições no mesmo livro talvez tenha ocorrido para oferecer uma visão mais completa do papel de Deus na criação. Um dos exemplos mais claros de contradição entre os dois capítulos é a ordem da criação dos seres vivos. Em Gênesis 1, os animais são criados antes dos humanos. Em Gênesis 2, o homem é criado primeiro, seguido pelos animais, e então a mulher é formada. Essa diferença sugere que os autores desses textos tinham diferentes entendimentos sobre como a criação ocorreu, ou pelo menos, diferentes ênfases sobre o que era mais importante. Essas contradições não precisam ser vistas como um problema para a fé ou a teologia, mas sim como um reflexo da riqueza e diversidade das tradições bíblicas. Elas nos mostram que o povo hebreu, assim como outras culturas antigas, tinha diferentes formas de entender o mundo e seu lugar nele. O fato de essas narrativas coexistirem no mesmo livro sugere que ambas têm algo importante a nos ensinar sobre a relação de Deus com a criação e a humanidade. Gênesis 1 e Gênesis 2 apresentam duas perspectivas distintas sobre a criação da humanidade, e as diferenças entre elas são fascinantes. Em Gênesis 1, a criação do homem e da mulher é simultânea. Deus cria ambos à sua imagem, destacando a igualdade fundamental entre os dois. Aqui, a ênfase está na humanidade como um todo, sem distinções detalhadas entre homem e mulher. Eles são chamados a dominar a terra e cuidar da criação, em um ato de responsabilidade conjunta. Por outro lado, Gênesis 2 apresenta uma visão muito mais detalhada da criação do homem e da mulher. Adão é criado primeiro, e Deus o coloca no jardim do Éden para cuidar dele. Somente depois que todos os animais são criados, e nenhum é encontrado como ajuda adequada para Adão, é que Deus cria a mulher. A mulher é formada a partir de uma costela de Adão, sugerindo uma conexão íntima entre eles, mas também uma diferença na ordem de criação que alguns interpretam como um sinal de hierarquia. Essa diferença na narrativa reflete as diversas tradições teológicas dentro do próprio texto bíblico. Gênesis 1 coloca homem e mulher como iguais, enquanto Gênesis 2 enfatiza as funções diferentes que cada um desempenha. Essas variações, porém, não diminuem o valor de nenhum dos relatos. Elas revelam uma compreensão rica e multifacetada da humanidade e seu papel no mundo criado por Deus. Além das diferenças na ordem de criação, os dois capítulos também sugerem visões diferentes sobre a natureza humana. Em Gênesis 1, a humanidade é criada para governar e dominar a criação, refletindo a imagem de Deus como soberano. Em Gênesis 2, o foco está na relação entre o homem e Deus, e entre o homem e a mulher. Aqui, a ênfase está mais no cuidado e na convivência, e menos no domínio. Outro ponto importante é o modo como Gênesis 2 descreve a criação do homem e da mulher. Adão é moldado a partir do pó da terra, e Deus sopra em suas narinas o fôlego da vida. Esse detalhe, ausente em Gênesis 1, destaca a intimidade e o cuidado divino na criação humana. Deus não apenas fala para criar o homem, como em Gênesis 1, mas se envolve diretamente, tocando e moldando sua criação. Essas diferenças nos ajudam a entender que o relato de Gênesis não é apenas um relato de fatos, mas uma meditação profunda sobre a natureza humana e nossa relação com o Criador. Cada capítulo nos oferece uma visão complementar, enriquecendo nossa compreensão de quem somos e de como fomos criados. A história do Jardim do Éden, com Adão, Eva e a serpente, é uma das mais conhecidas da Bíblia. No entanto, muitos dos elementos presentes nessa narrativa podem ser encontrados em mitos mesopotâmicos, como o épico de Gilgamesh. A ideia de um homem vivendo em harmonia com a natureza, antes de ser civilizado e ganhar conhecimento, aparece claramente em ambos os contextos. No épico de Gilgamesh, Enkidu é criado para ser o companheiro de Gilgamesh e vive inicialmente entre os animais, sem conhecimento das regras da sociedade. Ele vive uma vida primitiva até ser introduzido à civilização por meio de uma mulher, Shamhat. Depois de se unir a ela, ele ganha sabedoria, veste-se com roupas e deixa a vida selvagem para trás. Uma transformação que ecoa a experiência de Adão e Eva ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Jardim do Éden,
Adão e Eva são colocados em um ambiente paradisíaco, onde vivem em inocência, até que a serpente os tenta a comer do fruto proibido. Assim como Enkidu, eles ganham sabedoria após esse ato, percebendo que estão nus e fazendo roupas para si. Esse processo de transição de uma vida simples e natural para uma vida de conhecimento e responsabilidade também está presente nas mitologias mesopotâmicas. Além disso, a figura da serpente como um símbolo de transformação ou perda da inocência é algo que também aparece no épico de Gilgamesh. Quando Gilgamesh finalmente encontra a planta que concede imortalidade, ele a perde para uma serpente, que a rouba enquanto ele dorme. De maneira semelhante, a serpente no Éden desempenha um papel central na perda da imortalidade potencial de Adão e Eva, afastando-os da árvore da vida. Esses paralelos sugerem que a narrativa de Gênesis 2:3, embora distinta em sua teologia e mensagem, pode ter sido influenciada por tradições culturais semelhantes às encontradas no Antigo Oriente Próximo. A forma como as histórias lidam com temas de sabedoria, mortalidade e a relação entre o homem e a natureza demonstra que essas preocupações eram comuns em várias culturas daquela época. Essas comparações ajudam a iluminar como a narrativa do Éden pode ser vista como uma reinterpretação de mitos mais antigos, adaptados para transmitir a visão teológica dos israelitas sobre a queda da humanidade e sua relação com Deus. Ao mesmo tempo, oferecem uma perspectiva rica sobre como a humanidade sempre lidou com questões fundamentais, como o conhecimento, a inocência e o destino. Um detalhe interessante na criação de Eva, em Gênesis, é o uso do verbo hebraico baná, que significa construir. Este verbo é incomum em contextos de criação na Bíblia, onde geralmente encontramos verbos como criar, bará ou formar e atzar. A escolha de baná para descrever a formação de Eva a partir da costela de Adão pode ter uma conexão direta com mitos mais antigos do Oriente Próximo. No Enuma Elish, o verbo acádio, banu, cognato de baná, é utilizado para descrever a criação de novos seres. Isso sugere que, embora a narrativa de Gênesis seja única, ela pode ter ecoado elementos linguísticos de mitologias mesopotâmicas. O uso desse verbo específico indica que o autor de Gênesis estava familiarizado com essas tradições e escolheu conscientemente uma palavra que ressoava com os mitos criacionais da época. Essa escolha de palavra pode ser significativa para compreender a forma como a criação da mulher é vista em Gênesis. Eva não é apenas formada ou feita, ela é construída, implicando um processo cuidadoso e deliberado. Assim como as cidades e templos eram construídos para refletir ordem e propósito divino, Eva é apresentada como uma criação especial, projetada para ser a companheira ideal de Adão. Nos mitos mesopotâmicos, encontramos exemplos de criação de humanos a partir de materiais brutos, como o barro ou o sangue de deuses. Em Gênesis, Deus molda Adão do pó da terra, mas a criação de Eva, a partir de uma parte do corpo de Adão, reflete um tipo diferente de intimidade e conexão. Ela é construída a partir de algo já existente, sugerindo uma interdependência entre homem e mulher que vai além do que vemos nos mitos mesopotâmicos. Além disso, a escolha do verbo baná também pode refletir uma ênfase na durabilidade e propósito. Quando algo é construído, isso sugere permanência e intenção. A criação de Eva não é um ato casual. É uma parte fundamental do plano divino para a humanidade. Ela é criada para complementar e ser a parceira de Adão, o que reforça a ideia de que a relação entre homem e mulher é central para a visão bíblica da criação. Esse detalhe linguístico nos lembra que os autores bíblicos, embora inspirados, também estavam imersos em uma cultura rica em tradições mitológicas. Eles usaram e adaptaram essas tradições para contar sua própria história, que reflete uma visão teológica única sobre a natureza humana e o propósito divino na criação. A busca pela imortalidade é um tema recorrente nas mitologias antigas, especialmente nas mesopotâmicas, e essa busca também aparece de maneira sutil na narrativa de Gênesis. No épico de Gilgamesh, o herói busca incansavelmente a imortalidade após a morte de seu amigo Enkidu. Ele viaja longas distâncias em busca do segredo da vida eterna, mas acaba falhando em sua missão, o que reforça a mortalidade inevitável do ser humano. Em Gênesis, a imortalidade também está ao alcance do homem,
mas de uma forma diferente. Adão e Eva têm acesso à árvore da vida, que simboliza a vida eterna. No entanto, após desobedecerem a Deus e comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos do jardim antes que possam comer do fruto da árvore da vida. Assim como Gilgamesh, eles chegam perto da imortalidade, mas ela lhes é negada por suas ações. Essa temática comum reflete uma preocupação universal das culturas antigas com a questão da mortalidade. Para os mesopotâmicos, a imortalidade era algo reservado aos deuses, e a tentativa de alcançá-la, frequentemente, levava à frustração. No caso de Gilgamesh, ele finalmente entende que a imortalidade que ele procura não pode ser alcançada por humanos. Sua jornada, embora heróica, termina com a aceitação de que a morte é parte do destino humano. No relato de Gênesis, o conhecimento é o que impede a humanidade de alcançar a vida eterna. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento, Adão e Eva ganham sabedoria, mas essa sabedoria vem ao custo da imortalidade. Deus, então, os expulsa do jardim para evitar que comam da árvore da vida e vivam para sempre. A mensagem é clara. A busca por conhecimento tem consequências, e a imortalidade não é algo que pode ser alcançado sem a permissão divina. Esses paralelos entre Gênesis e os mitos mesopotâmicos sugerem que a questão da imortalidade estava profundamente enraizada nas mentes das pessoas daquela época. Tanto no épico de Gilgamesh, quanto na narrativa do Éden, a humanidade é retratada como tendo acesso potencial à vida eterna. Mas esse acesso é sempre interrompido por um erro ou uma intervenção divina. A maneira como Gênesis lida com essa questão reflete uma teologia mais sofisticada sobre a relação entre Deus e a humanidade. Enquanto os mitos mesopotâmicos retratam a imortalidade como algo que pode ser roubado ou alcançado através de grandes esforços, Gênesis nos ensina que a vida eterna é um presente que só pode ser concedido por Deus e que a desobediência leva à perda desse presente. A figura da serpente desempenha um papel crucial, tanto na narrativa de Gênesis quanto no épico de Gilgamesh, e em ambos os casos, ela está ligada à perda da imortalidade. No épico de Gilgamesh, após uma longa jornada em busca da planta da vida, Gilgamesh finalmente a encontra nas profundezas do oceano. Contudo, ele a perde para uma serpente, que a rouba enquanto ele descansa. A serpente, ao comer a planta, renova sua pele, simbolizando o rejuvenescimento que Gilgamesh tanto buscava. Essa cena do épico de Gilgamesh ressoa fortemente com a narrativa do Éden. Em Gênesis, a serpente é a responsável por convencer Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento. Ao seguir o conselho da serpente, Adão e Eva ganham sabedoria, mas perdem a chance de comer da árvore da vida e viver para sempre. Assim como em Gilgamesh, a serpente desempenha um papel central na perda da imortalidade, sendo uma figura de tentação e engano. Essas duas histórias, embora de culturas diferentes, compartilham uma visão comum da serpente, como um símbolo ambíguo. Ela representa tanto a sabedoria quanto a perda. No épico de Gilgamesh, a serpente obtém o rejuvenescimento que Gilgamesh desejava, mas isso o priva da imortalidade. Em Gênesis, a serpente oferece a Adão e Eva o conhecimento, mas esse conhecimento vem ao preço de sua queda e da perda da vida eterna. A serpente, em muitas culturas antigas, estava associada ao ciclo de vida e morte, devido à sua habilidade de trocar de pele. Essa renovação física foi vista como um símbolo de imortalidade, mas nas narrativas bíblicas e mesopotâmicas, a serpente é uma figura que afasta os humanos dessa renovação. Ela guarda o segredo da vida eterna, mas não o entrega facilmente. A relação entre a serpente e a perda da imortalidade pode ser vista como um reflexo das ansiedades humanas sobre o destino e o tempo. Ambas as histórias mostram que a busca pela imortalidade é uma aspiração que acaba sendo frustrada, e que a serpente, enquanto guardiã desse segredo, desempenha um papel ambivalente. Ao mesmo tempo que oferece conhecimento, também impede o acesso à vida eterna. Esses temas de perda e renovação, através da figura da serpente, nos ajudam a entender melhor o simbolismo por trás dessa personagem, tanto em Gênesis quanto no épico de Gilgamesh. Ao associar a serpente com a perda da imortalidade, ambas as culturas exploraram a tensão entre o desejo humano de transcendência e a inevitabilidade da morte.
A árvore da vida em Gênesis e a planta da vida no épico de Gilgamesh são símbolos poderosos de imortalidade e renovação. Em ambas as histórias, esses elementos oferecem a promessa de vida eterna ou rejuvenescimento, mas, em ambos os casos, os protagonistas são impedidos de alcançá-los. Essa temática comum de imortalidade perdida é central para a compreensão das narrativas bíblicas e mesopotâmicas. Em Gênesis, a árvore da vida está localizada no meio do Jardim do Éden. Adão e Eva têm acesso a ela antes da queda, mas nunca a comem. Após comerem do fruto da árvore do conhecimento, eles são expulsos do jardim, e assim, perdem o acesso à árvore da vida. Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore, garantindo que a humanidade não tenha mais acesso a ela. No épico de Gilgamesh, a planta da vida cresce nas profundezas do oceano e é extremamente difícil de encontrar. Quando Gilgamesh finalmente a localiza, ele decide não consumi-la de imediato, preferindo levar a planta para testar sua eficácia em um ancião de sua cidade. No entanto, enquanto ele descansa, uma serpente rouba a planta e, ao comê-la, troca de pele, simbolizando o rejuvenescimento que Gilgamesh tanto desejava. Ambas as narrativas compartilham o tema da oportunidade perdida. Adão e Eva poderiam ter vivido para sempre, mas a desobediência os afasta dessa possibilidade. Gilgamesh, por sua vez, chega perto de alcançar a vida eterna, mas a perde devido à sua decisão de adiar o consumo da planta. Esses elementos mostram como as culturas antigas viam a imortalidade como algo que sempre estava fora do alcance direto da humanidade. A árvore da vida e a planta da vida também compartilham um simbolismo mais profundo. Elas representam o desejo humano de transcendência, o anseio por escapar das limitações físicas e temporais. No entanto, ambas as histórias mostram que esse desejo é frustrado. A imortalidade, em última análise, pertence ao domínio divino, e qualquer tentativa de alcançá-la acaba falhando. Essas comparações entre Gênesis e Gilgamesh nos ajudam a entender melhor o contexto cultural e religioso em que essas histórias foram compostas. A ideia de uma imortalidade perdida, tão central em ambas as narrativas, reflete a visão de que a vida humana é marcada por limitações que não podem ser superadas, a menos que os deuses permitam. Outro mito mesopotâmico que oferece paralelos intrigantes com a história de Adão e Eva é o mito de Adapa. Neste mito, Adapa é um sábio que, após quebrar a asa do vento sul em um ato de raiva, é convocado pelos deuses para prestar contas. Antes de subir ao céu, Adapa recebe instruções de Ea, o deus da sabedoria, para não comer a comida ou beber a água que os deuses lhe ofereceriam, pois seriam mortais. No entanto, quando Adapa chega ao céu, Anu, o deus do céu, oferece a ele comida e água que, na verdade, lhe concederiam a imortalidade. Adapa, seguindo o conselho de Ea, recusa a oferta, perdendo assim a chance de se tornar imortal. Esse mito ecoa a narrativa do Éden, onde Adão e Eva também perdem a oportunidade de imortalidade após comerem o fruto proibido. Esses dois mitos refletem a ideia de que a imortalidade está ao alcance da humanidade, mas por algum motivo é sempre frustrada. No caso de Adapa, é a obediência ao conselho de Ea que o impede de alcançar a vida eterna. Já em Gênesis, é a desobediência que afasta Adão e Eva da árvore da vida. Em ambos os casos, o destino humano está marcado pela impossibilidade de escapar da mortalidade. No mito de Adapa, a imortalidade é apresentada como algo que poderia ter sido dado aos humanos, mas a falta de conhecimento completo sobre a situação leva à perda dessa oportunidade. Isso reflete uma visão de que o conhecimento humano é limitado e, por isso, a humanidade não pode alcançar a imortalidade por conta própria. Essa visão é semelhante àquela encontrada em Gênesis, onde a busca pelo conhecimento resulta na perda do paraíso. Essas histórias mostram como as culturas antigas do Oriente Próximo lidavam com o tema da mortalidade. A imortalidade era vista como algo reservado aos deuses, e os humanos, por mais que tentassem, não podiam alcançar essa dádiva sem a permissão divina. Esse conceito aparece repetidamente em mitos mesopotâmicos e na narrativa bíblica, sugerindo uma preocupação comum com o destino final da humanidade. A comparação entre o mito de Adapa e a história de Adão e Eva nos oferece uma nova perspectiva sobre o papel do conhecimento e da obediência na narrativa bíblica.
Ambas as histórias sugerem que a imortalidade poderia ter sido concedida, mas a humanidade, por algum erro ou limitação, perde essa chance, reforçando a natureza limitada da existência humana. Um tema recorrente nas mitologias antigas é a tensão entre a vida na natureza e a vida civilizada. E essa tensão também é central nas narrativas de Gênesis e nos mitos mesopotâmicos. No épico de Gilgamesh, Enkidu começa sua vida como um homem selvagem, vivendo entre os animais e desconhecendo as normas da civilização. Ele é introduzido ao mundo humano por meio de Shamhat e, após esse encontro, ele se afasta de sua vida primitiva. Essa transição de uma vida natural para uma vida civilizada é um tema que também encontramos no Jardim do Éden. Adão e Eva começam sua existência em um estado de inocência, vivendo em harmonia com a natureza. Eles não conhecem a vergonha ou a necessidade de roupas. No entanto, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento, eles ganham sabedoria e se tornam conscientes de sua nudez, simbolizando a perda da inocência e o início da vida civilizada. A comparação entre essas narrativas mostra como a civilização é retratada como uma espécie de queda da graça ou perda de uma pureza primordial. No entanto, ao mesmo tempo, essa transição é inevitável e necessária. Enkidu não pode permanecer na selva para sempre, assim como Adão e Eva não podem permanecer no Jardim do Éden. A vida civilizada traz responsabilidades e desafios que não existiam no estado natural. No entanto, enquanto a civilização é vista como algo positivo na mitologia mesopotâmica, Enkidu aprende a comer pão, beber cerveja e viver em uma cidade. Em Gênesis, a transição é vista de forma mais negativa. A expulsão do Éden é um castigo, e a nova vida de Adão e Eva fora do jardim é marcada por trabalho duro e sofrimento. Isso sugere que, para os autores bíblicos, a perda da vida natural representava uma queda moral. A diferença entre a forma como essas culturas lidam com a civilização e a natureza revela muito sobre suas visões do mundo. Para os mesopotâmicos, a vida civilizada é uma progressão natural e desejável, enquanto para os hebreus, ela é o resultado de uma falha humana. Essa diferença pode refletir as diferentes realidades sociais e geográficas das duas culturas, com os mesopotâmicos valorizando a vida urbana e os hebreus mantendo uma conexão mais próxima com a terra e a vida pastoral. Essas histórias nos oferecem uma visão profunda sobre como as antigas culturas lidavam com questões fundamentais sobre a humanidade e seu lugar no mundo. A transição da natureza para a civilização é tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo da perspectiva. Para os hebreus, a vida civilizada estava ligada ao trabalho árduo e à separação de Deus, enquanto para os mesopotâmicos, ela representava a realização do potencial humano.